Gente querida, voltando aqui para falar do segundo capítulo do livro A Dádiva do Amor, Martin Luther King Jr. Comprem. É um estímulo ao consumo? Não, não é um estímulo ao consumo. É um estímulo, inclusive ele estava, quem tem Kindle Unlimited, ele estava de graça semana passada, não sei se ainda continua. É um estímulo para que você leia coisas boas. Esse homem aqui precisa ser lido. E, inclusive, o capítulo de hoje, eu pensei assim, já tinha lido, já estou lendo esse livro pela terceira vez, e eu falei assim, não, eu tenho que falar menos e reverberar a fala dele, porque são falas importantes, coisa que a gente tem que prestar atenção, estar sempre atento, porque o chamado dele nesse capítulo, o título do capítulo, um não conformista transformado. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. E esse é um processo que a gente tem que estar atento. A gente tem que dedicar tempo de leitura da Bíblia, tempo de leitura de coisa boa, oração, discernimento, assim, aquela sabedoria do alto que a gente precisa pedir, mas precisa estar atento, precisa ter um olhar de gente que tem intenção de viver a vida nesse caminho proposto para nós, de seguirmos a Cristo, de sermos como Ele foi. E não dá para seguir a Cristo de forma desatenta. E ele chama muita atenção nesse capítulo, e eu acho que é válido eu reverberar, porque toda vez que leio, ele me leva para esse lugar de reflexão, de pensamento. Olha aqui, somos convocados a ser pessoas de convicção, mas não de conformidade, de nobreza moral, não de respeitabilidade social, porque nem sempre a nobreza moral vai te trazer respeitabilidade social. Lembra sempre de quem ele é, o que ele enfrentava, o que ele viveu, diante do que ele se posicionou e lutou. Então, olha que sensacional, isso é logo o primeiro, início do capítulo. Somos convocados a ser pessoas de convicção, não de conformidade. Isso já você podia fechar o livro e ficar pensando nisso. Afinal, tenho tido convicções ou tenho simplesmente me conformado, andado no curso das coisas, sem pensar, sem discernir, sem me contrapor? Enfim, vou fazer nesse sentido de reverberar aqui as falas dele. Como cristãos, jamais devemos resignar nossa suprema lealdade a nenhum costume ou ideia limitados pelo tempo e pela terra, pois no coração do nosso universo existe uma realidade superior, Deus e seu reino de amor, a qual devemos nos conformar. Então não nos conformemos ao mundo, mas precisa haver uma outra conformidade, a gente não vai viver num vácuo. A conformidade é Deus e seu reino de amor. Para conhecê-lo, repito, não tem fórmula mágica. Eu já dei aula para criança, para adolescente, já tive ministério de adolescente, já formei ministério que não existia na igreja de pré-adolescente, já dei aula em escola dominical de adulto, em curso teológico de igreja, e eu falo para todas as idades a mesma coisa. Qual é o segredo? É ler a Bíblia e orar. Ter tempo de reflexão, de meditação, de isolamento, para pensar, para refletir. Então, se eu estava falando, se a gente não vive num vácuo. Se eu não estou me conformando à realidade do reino, se eu não estou aprendendo, entendendo o que ela é, outra coisa está ocupando esse lugar. E aí a gente se vê menos convicto e mais conformado, que foi aqui a primeira frase dele. O maior e mais terrível temor de muitas pessoas é assumir uma posição que se destaque nítida e claramente da opinião predominante. A tendência da maioria é adotar uma visão tão ambígua que inclua tudo e tão popular que inclua todos. Não é? Ser aceito em todos os grupos? Será que é possível para um cristão, ser aceito em todos os grupos? E aí eu não estou falando, gente, de viver em rixa. Quem já me acompanha aqui há algum tempo, já viu outros vídeos meus, não é só a respeito disso. É de termos convicções, sim, de termos posicionamentos, sim. Ele mesmo falou no anterior, né? Como lutar contra o sistema injusto sem odiar as pessoas que mantêm esse sistema? Pelo contrário, amando as pessoas. Então não é a respeito de ser beligerante, agressivo, violento nas suas posições. Não é a respeito disso. Mas não é também
não ter posição. Eu costumo dizer que nem sempre eu venho aqui, nem sempre é claro algumas posições minhas, porque eu acho que rede social é um lugar difícil de você dar algumas opiniões, de você se expor. Então, a minha conduta aqui, você que tem acompanhado aqui, qual é a minha conduta aqui? Eu vou falar aquilo que eu creio, né? Reforçar verdades que eu creio, realidades desse reino. E eu acho que esse reforço positivo vai expulsando o que é negativo. Eu não preciso ficar aqui marretando no que é negativo. Dificilmente você vai me ver fazendo isso. Seja aqui, seja lá, na outra rede social que eu costumo convidar vocês para ir lá também. Eu acho que ensinando o que é certo, lançando luz, a gente vai ajudando as pessoas a abandonar o erro, né? Bom, a gente não pode deixar de olhar para a fala dele e sempre lembrar o movimento não violento dele contra o racismo, a segregação racial, o que ele fez pelos direitos civis, né? Agora, olha que baita alerta. Por isso que eu falo, eu acho que mais vale nesse capítulo a gente ouvir o que ele está dizendo e ruminar, orar a respeito disso para que Deus nos oriente. Em nenhum outro lugar a tendência trágica ao conformismo é mais evidente do que na igreja, uma instituição que muitas vezes serviu para cristalizar, conservar e até abençoar os padrões da opinião da maioria. Quando a igreja se conforma, eu vou fazer aqui um ponto muito rápido, porque eu não quero que a gente, é o que eu falei, eu não quero ficar desenvolvendo a ideia dele, eu quero acentuar a ideia dele, reverberar a ideia dele, mas quantas vezes eu já fui, já encontrei embates duros, tem embates que são muito positivos e outros não, né? Porque eu me posicionava em aula, nesses ambientes que eu compartilhei com vocês, de escola dominical, de curso, contra, por exemplo, o consumismo. Não é permitido ao cristão usar seu dinheiro baseado na seguinte premissa. Falei que eu não ia desenvolver muito, mas só vou passar por isso rápido. Eu ganhei meu dinheiro, trabalhei, me esforcei, ganhei, gasto como quiser. Isso não existe para o cristão. Posso comprar bolsa de 5 mil reais, tênis de 10 mil reais, carro de 200 mil reais. E eu vou te dizer que não. E já sofri muito por isso. Sofrer que eu digo você, também exagerei um pouquinho desse sofrer, você ter que ficar argumentando com a pessoa que é cristã, que enxerga, que vê valor, né? Não é que a pessoa é contra... É aquela rejeição de quem lá no fundo sabe que está errado, né? E que de repente foi despertado naquele momento e que vai se conduzir pelo acerto. Mas que naquele primeiro embate a pessoa não quer lidar com aquela realidade que ele vinha negligenciando, vivendo conforme todo mundo vive. Eu sou mordomo daquilo que eu recebi. Como que você vai excluir isso? Como que você vai viver distante disso? Então, só para falar essa coisa aqui do conformismo, vou seguir reverberando ele aqui, hein? A igreja, chamada para ser a guardiã moral da comunidade, em alguns momentos a igreja preservou o que é imoral e antiético. Chamada para combater os males sociais, permaneceu em silêncio, atrás dos seus vitrais. Chamadas para liderar os homens no caminho da irmandade e convocá-los a se elevarem acima dos estreitos limites da raça e classe, ela anunciou e praticou exclusividade racial. Hoje, no nosso país, quantas igrejas a gente ouve dizer que pratica a exclusividade econômica? Ele aqui denunciando o movimento dele, muitas igrejas, precisa ser lembrado isso, apoiavam o racismo, a segregação racial. Apoiavam a segregação, banheiro separado, ônibus separado. Essa distinção, né, de que realmente negros eram inferiores. Nós nos tornamos artistas de palco para agradar aos caprichos e aos humores do povo, ele falando da igreja, né? Olha isso. Por isso que eu tenho que só reverberar, vou me conter.
A igreja tem sido uma trombeta fraca e ineficaz, produzindo sons incertos. Rumina aí nessa frase, gente. O não conformismo em si não contém a salvação e, em algumas circunstâncias, pode representar pouco mais que uma forma de exibicionismo. E aí ele vai falar, né, do transforme-se pela renovação da sua mente. O não conformismo é criativo, quando é controlado e dirigido por uma vida transformada. Criativo e é construtivo, quando adota uma nova perspectiva mental. Ao abrir nossa vida a Deus em Cristo, nós nos tornamos novas criaturas. Essa experiência a qual Jesus se referiu como novo nascimento é essencial para que nos transformemos em não conformistas e sejamos libertados do coração frio e da presunção. Há de se nascer de novo, para que a gente possa discernir, ter sensibilidade, poder para viver de forma diferente. E aí ele, por fim, vai dizer: o cristianismo sempre insistiu em que a cruz que carregamos precede a coroa que usamos. Primeiro vem o sofrimento, né? Depois a glória. Devia ter reverberado mais ele, só ele, mas fiz alguns comentários que eu espero que não tenha desviado a atenção de coisas importantes que nos levam a pensar. Por isso que eu digo, esse homem precisa ser lido. Ainda é atual o que ele fala em relação a posicionamentos equivocados da igreja. Igreja, lê-se, sobretudo, não é só a instituição, né? A igreja somos nós. E aí a gente precisa desse tipo de clareza, desse tipo de não conformismo que vem. Só posso ter a mente de Cristo a partir do momento que eu nasci de novo, né? Então, enfim, o ponto é que muitos nascidos de novo, muitos que, né, foram feitos filhos por adoção, vivem de forma negligente, sem perceber que têm sido mais conformados, como ele chama aqui no início, do que convictos. Espero que eu tenha trazido aí mais um pouco do Martin Luther King para você, Júnior, e que você tenha sido tocado a se mover na direção dessa leitura. Deus abençoe você.